Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como é a forma de todas as soluções de uma equação de Diofantina, tá? Claro, né? Se ela tiver solução, tá bom? A gente vai mostrar um teorema que diz como é a forma geral dessas soluções, tá? E o teorema é esse aqui, ó, sem enrolação. Então a gente começa aqui com uma equação de Diofantina, né? E a gente começa com uma solução dada, tá? Aqui a gente está no contexto de que a gente tem uma equação de Diofantina que possui solução, né? Você lembra, uma equação de Diofantina ela possui solução se o MDC entre os coeficientes das incógnitas ele divide o termo independente, tá? Então aqui no nosso contexto esse rapaz aqui divide o C, certo? Então a gente sabe que a equação tem solução e aqui a gente pegou uma solução particular, né? Então aqui no nosso contexto a gente já tem uma solução. Então, dada uma solução da nossa equação de Diofantina, a gente sabe como é a forma de todas as outras soluções, ó. Então, as soluções dessa equação de Diofantina são os números dessa forma aqui. Ou seja, uma outra solução ela vai ser dada da seguinte forma. O x vai ser igual a x0 mais o coeficiente b dividido pelo d. Quem é o d? É o MDC entre os dois coeficientes, vezes um número inteiro qualquer. Enquanto y é igual ao y0, que é o valor de y da solução que nós já temos, menos o coeficiente a dividido pelo MDC entre os coeficientes, vezes o mesmo número inteiro que nós usamos para obter o valor de x, tá bom? Então a gente vai ver. Note que essa frase aqui ela tem um efeito muito forte, tá? Ela diz: as soluções dessa equação são esses números. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa, que toda solução vai ter essa forma e que, além disso, todo número dessa forma vai ser solução, tá bom? É uma espécie de recíproca aí, né? Então, todo número dessa forma é uma solução e toda solução é dessa forma, tá bom? Então, é isso que a gente vai mostrar, tá? Demonstração é um pouco técnica, então você vai precisar prestar atenção, mas eu vou me esforçar para deixar tudo bem claro aqui para você, tá bom? Ok, então vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar que todos os pares de inteiros desse tipo aqui são soluções. Depois que a gente vai mostrar que toda solução tem essa forma, tá? A gente vai começar pelo que é mais fácil. A gente vai pegar esses rapazes aqui e vamos mostrar que eles são soluções, tá? Então vamos lá, como é que a gente mostra que isso aí é uma solução? É só você vir e substituir na sua equação, né? Você tem aqui a sua equação de Diofantina, você substitui x por essa expressão e substitui y por essa expressão e vê se o valor que você vai encontrar no final é igual ao termo independente da sua equação de Diofantina, tá? Então vamos lá, vamos fazer as contas aqui para ver se isso dá certo, né? Então fica a vezes x0 mais a vezes b vezes t dividido por d, né? Tá aqui. E aqui fica b vezes y0 menos b vezes a vezes t dividido por d, né? Aqui eu só reordenei, botei o a aqui no começo e o b depois, né? Ordem alfabética, tá? E aí acontece uma coisa muito bonita, né? Com esses rapazes aqui, eles vão se cancelar, né? E aí vai ficar simplesmente a x0 mais by0, que a gente sabe que é igual a c. Por que que é igual a c? É igual a c porque x0 e y0 nós sabemos que é uma solução da nossa equação de Diofantina, tá? Então, se a gente substituir qualquer par de números desse tipo, a gente obtém sim uma solução, né? A gente acabou de verificar isso, tá? Agora a gente vai fazer a recíproca. A gente vai supor que a gente tem uma solução diferente, né? E a gente vai ver que essa solução ela vai ter essa forma aqui, tá bom? Que é exatamente isso que eu falei, né? Vejamos que toda solução é dessa forma aqui, estrela, né? Onde estrela é essa formazinha aqui, bonitinha que o teorema dá. Então vamos lá. Então aqui a gente considera uma outra solução da mesma equação de Diofantina e a gente quer mostrar que x1 e y1 tem aquela forma, tá?
De vez em quando eu vou ficar voltando lá para a gente ir lembrando, né? Já que não dá para... que a gente não tem uma lousa muito grande, né? Então vamos lá. Então o que acontece? A gente sabe que x0 e y0 é uma solução, então a gente tem que isso aqui é verdade, e aqui a gente está invocando uma outra solução, então isso aqui também vai ser verdade, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai subtrair essas duas equações, a gente vai pegar e vai calcular essa equação menos essa, tá ok? Aí do lado direito fica c menos c, que dá esse zero, e do lado esquerdo eu coloco o a em evidência e fica x1 menos x0, que é o que tem aqui, né? Multiplicando a. E coloco o b em evidência e multiplicando o b vai aparecer y1 menos y0, tá? Eu estou fazendo essa menos essa, tá ok? Então a gente obtém isso aqui. Ok, só que essa equação aí, ela implica no seguinte, olha só o que foi que eu fiz. Eu dividi, primeiro, vamos lá, vamos entender passo a passo o que foi que aconteceu. Eu peguei esse rapaz aqui e joguei para o outro lado, tá? Aí você vai dizer, professor, mas se o senhor jogou para o outro lado aqui, então é para ir com o sinal de menos na frente, né? De fato, se você colocar um sinal de menos aqui, como é que você pode esconder esse sinal de menos? É só você trocar a ordem, né, dessas parcelas aqui nessa diferença, que foi exatamente o que eu fiz aqui, tá? Então, para mim não escrever menos b sobre d, y1 menos y0, eu tirei esse menos daqui e mudei a ordem aqui dos rapazes, tá ok? E depois disso, eu dividi os dois lados aqui por d, certo? Agora eu quero fazer uma observação, que é o seguinte, lembre-se quem é esse d. Esse d, ele é o máximo divisor comum entre o a e o b, ou seja, em particular, ele é divisor do a e é divisor do b. Então, se ele é divisor do A e ele é divisor do B, então isso significa que esses rapazes aqui são números inteiros, tá? Então a gente não está saindo aqui da teoria dos números, certo? Estamos falando de números inteiros, tá? Além disso, a gente tem esse fato aqui, ó, que o MDC entre esses dois números inteiros aqui é 1. Por que que é 1? Porque quando eu estou efetuando essa divisão por D, eu estou cancelando todos os fatores que o A e o B têm em comum, de modo que o resultado dessas divisões não vão ter mais nenhum fator em comum, por isso que a gente tem que o MDC é igual a 1, tá bom? Então aqui foi uma jorrada de informações, o que é que você vai guardar? Você vai guardar essa equação aqui, que eu já deixei uma marcação aqui nela, né, 2 estrelas, e você vai guardar essa informação aqui, que também vai ser importante, tá bom? Ok. Então, olha só, a partir dessa equação destacada aqui, o que é que a gente obtém? Lembrando, isso aqui e isso aqui são números inteiros. Então, dessa equação aqui, a gente conclui o seguinte, a gente conclui que esse rapaz aqui divide esse rapaz aqui. E agora eu vou explicar por quê. Primeiro de tudo, como esse rapaz aqui é esse vezes esse, então esses dois rapazes são divisores disso aqui, ok? Então o que eu posso concluir com isso é que esse rapaz divide tudo isso aqui. Só que eu sei que o MDC entre esse rapaz e esse rapaz aqui é igual a 1. Então se esse cara aqui divide esse produto, mas ele não tem nenhum fator em comum com esse, então o que eu posso concluir é que esse rapaz divide x1 menos x0, tá bom? Então aqui eu acabei de explicar por que eu posso concluir isso aqui, certo? Então eu concluí que b sobre d, ou seja, o coeficiente do y dividido pelo MDC dos coeficientes, divide a diferença aí dos valores de x das duas soluções, tá bom? O que que isso significa, né? Esse cara dividir esse rapaz aqui significa que esse rapaz é esse cara vezes alguém. E esse alguém eu chamei de t, certo? Aqui nessa situação, t é um número inteiro aí, né? Fixado, obviamente, tá? Ok. Além disso, o que que a gente tem, né? A gente tem o seguinte. Agora a gente escreve a forma que a gente queria, né? Não tem segredo, é só pegar o menos x aqui e jogar para o outro lado. Então eu concluí que o valor de x naquela minha segunda solução, que é o x1, ele é igual a x0 mais t que multiplica essa razão aqui, né? Que não é bem uma razão, a gente sabe que é um número inteiro, que é uma coisa muito boa para a gente, né? Então aqui a gente já encontrou que o valor de x da nossa nova solução tem a forma que a gente queria, né?
que é essa forma bonitinha aqui. Agora a gente vai em busca disso aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha só o que acontece. Agora a gente olha novamente para essa equação aqui. Olha aí, filé. Dá para colocar ela na mesma tela. E aí, o que a gente faz, né? Ó, a gente vai pegar. E agora a gente sabe, né? Ó, olha só o que acontece. Ah, não vai dar para encaixar, né? As duas. Ok. A gente sabe que esse x1 menos x0 é igual a isso aqui, né? Ó, esse x1 menos x0 é igual a isso aqui, tá escrito aqui, né? Então eu só vou pegar essa equação aqui e substituo, tá bom? Eu repito esse A sobre D, bem aqui, ó, certo? E aí, onde tinha x1 menos x0, eu coloco T que multiplica B sobre D. E do outro lado eu repito o que tinha, ó. Tinha B sobre D que multiplica y0 menos y1. E agora a gente faz uma coisa muito boa, né? Que é cancelar esses dois rapazes. E daí a gente obtém exatamente o que a gente queria, né? Aqui a gente tem só que organizar as coisas. Isso aqui foi cancelado, tá? Esse rapaz aqui tá com sinal de menos, então a gente joga ele para cá e a gente vai pegar tudo isso e jogar para cá. De modo que o y1 aqui, ele vai ficar sem esse sinal de menos. Aqui eu vou ter o y0 que está aqui. E esse rapaz aqui, como eu joguei ele para o outro lado, ele aparece aqui com esse sinal de menos. E aí a gente obtém exatamente o que a gente estava procurando. Ou seja, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que qualquer solução que a gente tem para aquela nossa equação de Diofantina, ela vai ter essa forma aqui, tá? E assim a gente pode encontrar infinitas soluções para aquela equação de Diofantina, né? Como é que a gente pode encontrar infinitas soluções? É só você ir mudando o valor desse t aqui, certo? Ou seja, com isso a gente consegue uma consequência muito interessante. Tá? Aqui acabou o teorema, tá, gente? Eu vou voltar lá para o teorema só para você ficar vendo enunciado. Mas aqui eu quero comentar uma coisa muito importante que é o seguinte. O que foi que a gente conseguiu concluir com isso, né? Uma ideia abstrata aí sobre a equação de Diofantina é o seguinte. Se o MDC entre os coeficientes não divide o termo independente, então a equação ela não tem solução inteira. Por outro lado, se esse MDC dividir o termo independente, você sabe que ela tem uma solução. E a gente acabou de mostrar que se a gente tiver uma solução, a gente pode obter infinitas soluções. É só você escolher o valor que você quiser para esse t aqui, ele pode variar em todo o conjunto dos números inteiros. Ou seja, uma equação de Diofantina ou não vai ter solução, ou vai ter infinitas soluções, tá bom? E para encerrar o vídeo, a gente tem um exemplo aqui, né, ó. Olha só, eu vou usar a mesma equação de Diofantina do vídeo passado, tá? No vídeo passado, a gente encontrou essa solução aqui, né? x0 igual a menos 4 e y0 igual a 10, para essa equação de Diofantina aqui. 252x mais 105y é igual a 42, tá bom? E aqui, nesse exemplo, eu estou pedindo para a gente encontrar outras 3 soluções. Então, o que a gente faz para encontrar? A gente pega aquelas fórmulas e escolhe valores de t, né? Ó. Segue do teorema acima que todas as soluções são dessa forma aqui, né? Então, aqui eu fiz o que mandava lá. Eu peguei o b, que é o coeficiente do y, que é o 105, e o a, que é o coeficiente do x, que é o 252, e dividi pelo MDC deles aqui, né? O MDC deles, gente, é 21, tá? E aí, dividindo 105 por 21, você encontra 5. E dividindo 252 pelo MDC, você encontra 12. Então, para encontrar as 3 soluções, é só você escolher 3 valores de t. E aí, eu escolhi esses valores aqui. T igual a 1, t igual a 2 e t igual a menos 1. Você pode perguntar, professor, e se eu escolher t igual a 0? Se você escolher t igual a 0, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0, e você vai ter aquela mesma solução, né? O exemplo pediu para encontrar outras 3 soluções. Então, você escolhe aí 3 valores diferentes de 0. E aí, substituindo e fazendo as contas, você obtém essas soluções aqui, tá? E eu vou deixar como exercício para você verificar que isso aqui é uma solução, isso aqui é uma solução e isso aqui é uma solução. Só para você acreditar aqui em tudo que eu estou falando nesse vídeo, tá? Verificar que isso aqui é a solução não é nada difícil. É só você pegar esses valores, né? Substituir o x por 1
e o y por menos 2 e ver que a equação é verificada, depois substitui o x por 6 e o y por menos 14, ver que a equação é verificada e aí você faz a mesma coisa para essa solução, tá? Então, por enquanto é só, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, tá? Se inscreve no canal se você está estudando esse tipo de coisa, se você gosta de teoria dos números, tá? Se você assistiu o vídeo aqui, eu deixo meu muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.